Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz uma postagem aqui no Facebook, no Instagram, na minha página Livros para Deus, etc. E eu coloquei uma imagem deliciosa de um prato de lentilhas. Dá até fominha na gente, né? Mas é para falar sobre um assunto muito interessante. Eu coloquei assim: vida lentilhal. Lentilhal eu uso como um neologismo, um adjetivo que eu criei para me referir a esta passagem de Gênesis 25, versículo 34, em que Esaú troca a bênção do direito de primogenitura por um prato de lentilhas oferecido por Jacó. Então, eu falo sobre a vida lentilhal, misérias, migalhas e pelo menos. Algumas necessidades básicas podem induzir a perda de valores essenciais. Esaú não desprezou apenas o direito de primogenitura, mas ele principalmente desprezou, não se importou em deixar de lado a bênção de Deus que tinha sido decretada sobre a vida dele. Ele desprezou a bênção de Deus. E quantas vezes nós desprezamos a Deus e as coisas de Deus e aquilo que Deus tem para nós por causa de um prato de lentilhas. O prato de lentilhas, gente, na verdade é uma delícia. Ele está sendo figurativamente usado nesse texto. O prato de lentilha, ele significa aquilo que é menor e de muito menos valor do que aquilo que a gente tem para receber de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos sair da miséria para podermos alcançar a prosperidade. A gente não deve se contentar com um prato de lentilhas, bota isso aí entre aspas, né? Em troca de uma bênção reservada para nós. Enquanto a gente se conformar com uma vida miserável, a gente não vai poder desfrutar de uma vida próspera. É por isso que se perdem bênçãos. Uma vida conjugal, por exemplo, ela se encontra num estado miserável quando um dos cônjuges deixa de cumprir com um dos aspectos que configura o casamento. Você sabe qual é um dos aspectos que configura o casamento, né? Nós temos 3, eu tô falando de pelo menos um, né? Então, às vezes, a pessoa é casada religiosamente, é casada oficialmente, mas a terceira parte do casamento que precisa ser cumprida, à risca e sempre, ela acaba sendo esquecida, abandonada. E isso não pode acontecer no casamento, né? Um casamento, ele deve ter a estrutura tríplice funcionando perfeitamente, né? Uma em conjunto com a outra. Outro aspecto em que a gente se torna relapso na vida conjugal é com relação a gente se doar para o outro, né? Para o nosso companheiro, para a nossa companheira, né? Eu tô falando eu para o meu companheiro, né? Eu como esposa, o esposo para a esposa para o esposo, né? E desenvolver um diálogo, conversar, né? Isso é muito importante. Falta muito diálogo, né? Nas relações de hoje em dia. Nós saímos para o trabalho, voltamos para casa, e aí a esposa vai fazer a comida, o marido vai ver o jogo na televisão, e daqui a pouco tá todo mundo cansado, com sono, toma banho, vai dormir e acabou. Aí no dia seguinte tudo de novo, e não tem um diálogo, gente. Outra situação também é quando julga que eu já coloquei dentro de casa o suficiente, né, para suprir a despensa, o suprimento das finanças. Nós fizemos viagens, eu estou pagando as contas, nós fizemos passeios, eu estou pagando as contas, nós precisamos comer, eu faço as compras, eu pago a comida e pronto. Aí a relação conjugal se baseia somente nisso. Então, quando a gente é casado e acha que é suficiente estar casado para dar uma satisfação à família e à sociedade, apenas para mostrar que está casado, que está bem casado, apenas para mostrar aparências. Não é verdade? Tem gente que está casado só para isso, só para mostrar que é casado. Mas vai ver como é que é a vida, gente. Essas coisas, gente, têm valor sim, mas elas não têm valor sozinhas ou separadamente. Elas têm valor quando elas funcionam em conjunto. Então, eu preciso entender que para
prover a estabilidade necessária para a nossa união conjugal, para a união conjugal de um casal, não basta copular, não é popular, não é copular. Não basta copular a cada 3 meses ou a cada 6 meses, né? Ah, tá bom, já fiz um pouquinho, tá bom, não precisa mais não. O que a palavra de Deus diz? Que a gente pode até fazer uma paradinha para orar, para se consagrar, mas que a gente não deve deixar isto de lado de jeito nenhum, que é para o inimigo não entrar. Correto? Outra coisa assim muito interessante também não basta servir de companhia em ambientes sociofamiliares. Ah, eu tô casado com fulano, com fulana, mas não preciso ficar dando atenção pra ela, não. Se eu for pra uma festinha com ela, se eu for participar de um evento, já tá muito bom. Já tá de bom tamanho. Não precisa mais do que isso, não. Isso é suficiente. Não basta servir de companhia em ambientes sociofamiliares. Isso é muito pouco. É bom, mas não é bom apenas isso sozinho. Separadamente não adianta. Outra coisa, não basta... eu faço isso, pelo menos eu chego cedo em casa, eu chego cedo, eu saio do serviço, vou direto para casa, e quando chego em casa, liga a televisão e vai ver jogo, vai ver os comentários esportivos, vai ver novela, ou então pega no celular, no mesmo sofá, um senta de um lado, outro senta na outra ponta, e aí eles começam a ver o celular, ver o WhatsApp, ver tudo, ver Facebook, ver aquelas coisas todas e tal, e começam a trocar mensagens um com o outro no sofá, um do lado do outro. Muito maneiro, né? A vida hoje em dia é um must. É um must que não é um must. Mas na realidade é isso que vem acontecendo. Então não adianta chegar em casa cedo e fazer isso. Chegou em casa cedo pra quê? Não conversa, não bate papo. Pega o celular e vai fazer... Gente, tem que ter hora pra tudo. Então a gente se torna o esposo ou a esposa que é comerciante. Eu estou aqui para pagar as contas. Isto é suficiente, dê-se por muito satisfeito ou satisfeita. Isso é o essencial. Gente, não basta suprir necessidades alimentares, as necessidades básicas de um casamento, quando outras necessidades se encontram sem a devida assistência. O cônjuge de verdade não pode se contentar com os, abre aspas, pelo menos, fecham aspas. Inclui aí as reticências. Pelo menos isso, pelo menos aquilo. Pelo menos eu pago as contas, pelo menos eu faço isso, pelo menos eu te dou aquilo. Pelo menos. São migalhas, pelo menos são migalhas que refletem miséria. Não é por aí. Há cônjuges se contentando com pratos de lentilhas, aquele prato que a gente falou no começo, em detrimento de uma bênção duradoura. E esses pratos de lentilhas, eles podem ser o quê? Uma relação sexual extraconjugal, o passeio com os amigos quando deveria, num dia de domingo de folga, quando deveria ser com a sua esposa, com seu esposo. Preferir ir ao cinema com os colegas a estar com o esposo, com a família, e por aí vai. A verdade é que enquanto a gente se contentar com a miséria, a gente não vai lutar pela prosperidade. É preciso dar um basta e se decidir pela luta a favor da prosperidade. Lutar pela nossa prosperidade conjugal, pela nossa prosperidade em todos os sentidos. Eu estou falando aqui de miséria na vida conjugal, mas pode ser miséria em todos os sentidos, quando a gente se contenta com pouco naquilo que Deus tem muito para dar pra gente. Então a gente tem que começar a lutar pela nossa prosperidade, né? E deixar de se conformar com a miserabilidade. É preciso dar um basta e se decidir por esse caminho. Não se pode viver, nesse caso que eu estou falando, a ilustração da vida conjugal, aqui é apenas um exemplo. Poderia ser outras situações, né? Mas a gente não pode viver uma vida conjugal, por exemplo, uma vida conjugal lentilhal. Ou seja, uma vida conjugal de miséria, de migalhas, de pelo menos. Então, gente, vamos sair desse pelo menos, vamos lutar por isso. E se a gente não sabe como lutar contra esse pelo menos a gente deve buscar a palavra de Deus para saber o que pelo menos a gente deve fazer.
Ou melhor, o que pelo mais nós devemos fazer, né? O que pelo mais, pela prosperidade, em prol da prosperidade na minha vida, em todos os sentidos, eu posso fazer? O que eu posso fazer? Lentilhar? Não. Lentilhar, sim. Quando é para comer aquele prato de lentilhas deliciosos que Deus nos dá de presente na nossa refeição diária. Mas o que nós podemos fazer, de fato, é evitar o prato de lentilhas nesse sentido que a gente acabou de figurar agora. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Fiquemos com Deus. Amém.